Fala galera, hoje é dia de X-Men, Programa de Extermínio. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louise Simonson e desenhada por Jim Lee, Rob Liefeld, John Bogdanove, John Caponigro e Guan Yap no ano de 1990. Depois do fim da fase australiana dos X-Men e da chegada de Cable aos Novos Mutantes, uma ameaça do passado do X-Factor volta para atormentar as três equipes X nesse momento. É a volta de um dos mais perigosos vilões dos mutantes, que chega com o apoio de uma nação que os escraviza. Essa é a hora do Programa de Extermínio. Como essa HQ se passa depois de alguns eventos importantes das revistas mutantes, eu aconselho que você assista aos vídeos que eu já fiz aqui sobre a primeira parte do caminho para a Gênese Mutante e sobre os Novos Mutantes Cable. E se quiser entender melhor ainda, veja a saga Inferno. O link para esses vídeos está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Existe uma ilha fictícia nesse universo, localizada ao leste da costa africana, oeste da Oceania, no Oceano Índico. Era um paraíso na Terra, se você não fosse um mutante. Essa era a ilha de Genosha, ou como eu gosto de chamar, Genosha. A ilha era um sucesso econômico, tecnológico e agrícola no mundo, mas isso era graças aos mutantes usados como escravos. Os mutantes eram identificados, recebiam roupas fundidas aos seus corpos e eram levados para campos de concentração, onde sofriam mutações artificiais e lavagens cerebrais, passando a se tornar escravos, chamados de mutoides. O grande responsável por isso era um homem chamado David Morreal, conhecido também como Genengenheiro, o criador do processo de transformação de mutantes para mutoides. Isso era encobertado pelo governo da nação de Genosha, inclusive. O Genengenheiro tinha um filho, Philip Morreal, e o garoto tinha uma namorada, Jenny Ramson, e ela foi identificada como mutante. Assim, o filho do Genengenheiro confrontou seu pai e eles conseguiram ajuda com os X-Men. Inclusive, Wolverine e Vampira foram capturados nessa época pela força militar de Genosha, os chamados Magistrados. E com inibidores de poderes mutantes, graças ao mutante chamado Anulador, a Vampira sofreu abuso, que foi o que a traumatizou e quebrou a sua personalidade na época. Mas com o auxílio dos X-Men, eles foram salvos. O Genengenheiro foi derrotado, mas eles deixaram uma ameaça. Caso Genosha não mude o tratamento com os seus mutantes, os X-Men estarão de volta. E aí vai ter sangue. Tudo isso aconteceu no meio da saga Inferno. A partir daí, Philip Morreal e Jenny Ramson deixaram Genosha e passaram a viver nos Estados Unidos como refugiados. O problema é que Genosha não iria permitir essa afronta de braços cruzados, e eles queriam a sua mercadoria de volta. Por isso, os magistrados começaram a fazer pequenos ataques nos Estados Unidos, mas sempre eram contidos ou pelos Novos Mutantes, pelo X-Factor ou pelos X-Men. Nessa época, Tempestade, ainda na sua versão infantil, com Gambit, se juntaram a Ford, Banshee e Jean Grey. Esses são os X-Men nesse momento. Enquanto Cable se torna líder de Dinamite, Mancha Solar, Míssil, Lupina, Warlock e Rictor. Esses são os Novos Mutantes. É com todo esse contexto que a história começa, com vários telejornais noticiando a tensão crescente entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Genosha. O governo da ilha africana diz que não vai recuar até capturar o que eles chamam de terroristas mutantes que ameaçaram seu país. Enquanto isso, na Sala de Perigo, localizada no subsolo das ruínas da Mansão Xavier, Jean Grey e uma jovem Tempestade lutam para testar suas habilidades. Banshee, Ford e Steve Hunter observam da sala de controle para ver os limites que o corpo rejuvenescido de Ororo pode ter ainda.
E num duelo acirrado, Tempestade parece perto de vencer, mas o uso dos seus poderes se esgotam pela exaustão. Então Steve Hunter, que era professora de balé de Kitty Pryde, mas se tornou agora a fisioterapeuta dos mutantes, decide encerrar o treino. Nesse momento, inclusive, Cable invade a sala, dizendo que é hora do treinamento dos novos mutantes, já que a mansão era a casa deles antes da destruição. Mas os X-Men rebatem que ali já foi lar deles antes disso. De qualquer forma, para acabar com a tensão, Tempestade diz que o treinamento deles já terminou mesmo. A sala de perigo agora era dos garotos. Enquanto isso, em Malibu, na casa de praia de Lila Cheney, o segurança Guido tenta afastar Fred Stanachek dali, um garoto que queria agenciar tanto Lila quanto Cristal. E quando Guido consegue se livrar do garoto, dentro da casa ele vê um forte clarão. Era Lila acabando de se teleportar para a Terra, dizendo que existe um grande perigo no espaço envolvendo Charles Xavier. Eles precisam dos X-Men. Mas esse assunto é deixado de lado por enquanto, porque enquanto isso, num bar, nos arredores do Instituto Xavier, Jean Grey e Ororo Munroe conversam sobre as reviravoltas que a vida de super-heróis trouxe para eles. O problema é que as reviravoltas não acabaram, porque elas não percebem que estão sendo observadas à distância por um grupo de magistrados de Genosha. Independente disso, Jean diz que precisa voltar para o X-Factor e deixa o instituto. Nesse momento, Lupina aproveita que Tempestade estava sozinha e a questiona, dizendo que não é justo que Ororo e Jean Grey possam ter o direito de voltar dos mortos, mas o Cifra, o seu falecido colega dos Novos Mutantes, não teve a mesma chance. Antes que o resto dos Novos Mutantes possa entender o que está acontecendo, eles são surpreendidos por um ataque dos magistrados. Eles chegam com veículos e armas, dispostos a invadir a área subterrânea da mansão. Enquanto os Novos Mutantes que estavam na superfície entram em combate direto, o alarme toca no subterrâneo, alertando Ford, Banshee e Cable. Tempestade reconhece os inimigos e fala para os jovens baterem em retirada, mas Dynamite é arrogante e diz que não precisa fugir, eles são superiores e estão em mais número. O problema é que os magistrados têm um teleportador, e com isso, um grupo muito maior e com muitas outras armas surge nesse momento. Ororo consegue jogar Steve pela comporta para o subterrâneo da mansão, mas logo em seguida ela é atacada por uma explosão que destrói aquela entrada, impedindo a saída de Cable, Ford, Banshee e Míssel. Acontece que Tempestade percebe que um dos inimigos não dispara com armas. Ele tinha um tipo de poder próprio, então usando os seus ventos para lançar as bombas da Dynamite na direção dele, o inimigo cai e Tempestade percebe que era ninguém menos que o Destrutor, o seu colega de equipe e irmão de Ciclope. Mas antes que eles possam fazer algo, todos são capturados graças ao forte armamento dos magistrados. Quando Cable, Ford, Banshee e Míssel conseguem sair pela outra saída do subsolo da mansão, não restava mais nada no local da batalha, exceto partes dos uniformes rasgados dos Novos Mutantes. Acontece que os mutantes capturados foram transportados para Genosha, sob a supervisão de Cameron Hodge. Cameron Hodge foi um inimigo extremo do X-Factor. Ele era empresário e o marketing do grupo, e fingia ser o melhor amigo do mutante Anjo desde a sua infância. Mas Cameron era líder do grupo extremista anti-mutante chamado A Direita. Ele foi derrotado pelo X-Factor, principalmente pelo Arcanjo, e também pelos Novos Mutantes. Cameron foi considerado morto, mas ele tinha feito um acordo com o demônio Nastir para conseguir a imortalidade. E a imortalidade veio, mas não como ele queria, porque a única coisa que sobrou de Cameron foi a sua cabeça, que agora estava implantada num monstruoso corpo mecânico. Agora Cameron quer vingança. Ele quer acabar com todo e qualquer mutante. E Genosha, que vivia praticamente às custas de escravos mutantes, para ele era um prato cheio. Agora ele tem Dynamite, Rictor, Lupina, Tempestade e Warlock capturados. E graças ao mutante genoshano Apagador, eles estão sem os seus poderes mutantes.
Enquanto isso, do lado de fora do Instituto Xavier, os mutantes que restaram e Steve Hunter são acompanhados por Gambit e Mancha Solar nas buscas pelos companheiros. E Steve diz que já entrou em contato com o X-Factor, pedindo por ajuda também. Em Genosha, agora numa cela, os novos mutantes e Tempestade se reúnem para dar um pouco da sua energia vital para Warlock, que perdeu boa parte da própria energia ao ser capturado e transportado. Mas Cameron Hodge os interrompe, porque ele quer usar o corpo de Warlock para criar um corpo cibernético superior para si mesmo, a partir do vírus tecnológico dele. Assim, com Warlock capturado, Hodge entra na sala de David Moreal, o engenheiro, enquanto Moreal estava no meio de um processo de apagamento de memória de um mutante para transformá-lo em mais um escravo de Genosha, um mutoide. Enquanto os dois discutem sobre os seus planos, já que o engenheiro quer capturar os mutantes e transformá-los em mutoides, enquanto Cameron Hodge quer torturá-los e matá-los, Warlock consegue escapar nessa confusão e avisa os colegas sobre como planejam apagar suas memórias e transformar todos eles em escravos também. Então, com as suas últimas forças, Warlock abre a cela e liberta os seus amigos, mas a fuga não seria tão simples assim. No Instituto Xavier, o X-Factor se junta aos outros mutantes pela busca dos companheiros sequestrados. E Missile informa que eles receberam uma ligação de Valerie Cooper, a secretária de assuntos mutantes do governo, avisando sobre o anúncio de um julgamento e execução de mutantes capturados em Genosha. Na prisão, Warlock fica para trás e os mutantes capturados se separam para sair do prédio comandado por Cameron Hodge, um prédio chamado de Cidadela. Só que Lupina fica para trás também quando vê Warlock sendo capturado e torturado por Hodge, que tentava extrair o seu vírus tecno-orgânico. Ela luta então contra os magistrados para libertar o amigo, e ela consegue impedir que o vilão roube os poderes de Warlock por completo, porque Hodge só conseguiu parte da energia que precisava para criar um novo corpo. Então, para evitar uma fuga, Cameron Hodge usa sua máquina para matar Warlock. Um tempo depois, nos Estados Unidos, os jornais falam sobre os mutantes capturados em Genosha, mostrando uma imagem da jovem Lupina, e indicam a morte de um deles, a morte de Warlock. Quem vê isso são os mutantes reunidos do X-Factor, X-Men e Novos Mutantes, juntos agora numa equipe de resgate, e Jean Grey diz que eles precisam partir para Genosha imediatamente. A presidente de Genosha é a Madame Renault, e ela conversa com Cameron Hodge numa base secreta nesse momento, depois de anunciar publicamente a captura e execução dos mutantes. Mas a conversa é interrompida pelo engenheiro, que tenta convencer a presidente que Hodge é um maníaco. Mas Madame Renault acredita que ele é apenas um mal necessário para eles. Nos Estados Unidos, a imprensa começa a noticiar que o Congresso aprovou um corte de relações totais com Genosha. Mas enquanto isso, o X-Factor e os remanescentes dos X-Men e Novos Mutantes voam em direção a uma conversa com o governo norte-americano. E ali, Valerie Cooper informa que, oficialmente, o governo cortou todos os laços com Genosha, mas que por baixo dos panos eles ainda negociam a volta dos mutantes capturados. Só que Genosha deseja o retorno da mutoide refugiada Jenny Ramson, porque eles a consideram uma propriedade do país. Val Cooper tenta argumentar que, caso as equipes X invadam Genosha, o governo não poderá dar apoio oficial, mas ninguém vai impedi-los de uma missão extraoficial. Desse jeito, os heróis chegam em Genosha e desembarcam numa costa desabitada, para entrar em território inimigo sem chamar a atenção. Mas eles eram esperados, e no meio do caminho são emboscados pelos magistrados. Enquanto são atacados, os heróis respondem à altura, mas Ciclope percebe um padrão de poder num dos magistrados que não lhe é estranho. Ele revida o ataque e descobre que se trata de Alex Summers, o seu irmão, o Destrutor. Mas Alex não reconhecia o irmão. Era como se ele tivesse passado por algum tipo de lavagem cerebral. Na verdade, ele não tinha lembranças da sua vida passada,
porque foi um efeito colateral da sua passagem pelo Portal do Destino. A batalha entre os irmãos Summers fica mais violenta quando Scott tenta fazer Alex se lembrar dele, mostrando como os seus poderes não afetam um ao outro. Na verdade, só os carregam com mais energia. E até, aos poucos, Alex começa a questionar a sua realidade. Mas ele é teleportado para longe dali antes de qualquer coisa. Enquanto isso, Lupina foi presa enquanto tentava ajudar Warlock, sem sucesso. Mas Dynamite e Rictor conseguiram fugir juntos, enquanto Tempestade seguiu sozinha por outro lado. Depois do ataque dos magistrados, Cable percebe que eles já eram esperados, então sugere que o plano de entrar num modo furtivo seja substituído por um ataque mais direto. E mesmo abalado por ver o seu irmão ao lado dos magistrados, Ciclope concorda. O problema é que eles não sabem que estão sendo observados nesse momento. Os noticiários norte-americanos continuam anunciando a crescente crise diplomática com Genosha pelo sequestro dos novos mutantes. E a opção de um possível combate bélico, uma guerra, não é descartada. Essas notícias chegam ao conhecimento de outros mutantes, o trio Wolverine, Jubileu e Psylocke, que se unem ao combate em Genosha. O trio encontra Dynamite e Rictor pelas ruas do país, fugindo dos magistrados, e eles os salvam antes que fossem capturados. Assim, reunidos, Psylocke lê a mente de Rictor e Dynamite para entender tudo o que aconteceu. Então Jubileu fica encarregada de levar os dois novos mutantes para um lugar seguro, enquanto Psylocke e Wolverine vão para a Cidadela, o prédio principal de Genosha, para resgatar a Lupina. Enquanto isso, acontece um debate acalorado através dos noticiários entre David Morreal, o Gene-Engenheiro, com a doutora Moira MacTaggart. Enquanto o Gene-Engenheiro diz que os mutantes capturados e mortos são terroristas, se referindo a Lupina e Warlock, Moira, que é praticamente a mãe adotiva da garota, diz que ela é só uma criança mutante. E se Morreal não a libertar, ele pode acabar conhecendo os adultos mutantes. Depois do debate, David Morreal vai até o seu laboratório, onde começa a questionar algumas atitudes mais extremistas de Cameron Hodge. Ele começa a se questionar como poderia ter agido diferente com relação ao seu próprio filho. Distraído com esses pensamentos, ele não percebe a chegada de Tempestade na sua sala, que o rende com uma faca no pescoço. O Gene-Engenheiro tenta convencer Ororo que a mente por trás de tudo aquilo é Cameron Hodge. O problema é que nesse momento, o próprio Hodge surge com o seu imenso corpo mecânico disparando tranquilizantes e capturando a Tempestade. Mas antes que pudesse matá-la, o Gene-Engenheiro convence a presidente de Genosha de que a genética dela poderia ser muito útil como uma mutoide. Pela cidade, Wolverine e Psylocke se disfarçam de magistrados e, usando os veículos voadores dos inimigos, chegam até a Cidadela, quando Psylocke perde o controle. Wolverine pula para ajudá-la, e Psylocke revela que tem um elo psíquico com Tempestade, e graças a isso ela sentiu uma dor muito forte, ou seja, Ororo estava em extremo sofrimento nesse momento. Os dois são encontrados por outros magistrados que os ajudam, já que pensam que também são soldados. Mas um dos magistrados é o próprio Destrutor. E quando se dirigem a ele por esse nome, Alex sabe que aqueles dois não eram magistrados e começa um ataque. Wolverine resiste e Psylocke ataca o grupo inimigo com o seu poder psíquico, salvando Logan. E juntos eles fogem para dentro da Cidadela. Só que eles encontram algo pior. Eles encontram o próprio Cameron Hodge, que graças ao seu anulador consegue desligar os poderes mutantes de Wolverine e Psylocke, os capturando. Enquanto isso, o Gene-Engenheiro volta apresentando a nova Ororo, totalmente dominada pelo controle mental, fundida àquele uniforme, totalmente transformada. Agora ela não é mais a mutante Tempestade. Ela é a mutoide número 20. As notícias de que Wolverine e Psylocke foram capturados depois de terem roubado uniformes de magistrados se espalham pelas ruas de Genosha.
Isso dá um alerta aos magistrados que encontram e caçam Jubileu, Rictor e Dinamite agora. O grupo que os caça tem um mutoide os acompanhando, mas independente de estar com seus poderes anulados, Dinamite e Rictor têm treinamento em combate corpo a corpo, e Jubileu ainda tem os seus poderes explosivos. E quando eles derrotam os magistrados, o mutoide fica sem rumo, sem comando. Então os mutantes passam a ser os seus novos comandantes, e o trio decide levá-lo junto com eles. Longe dali, Cable e o X-Factor planejam o seu ataque. Fera, Cable, Jean, Ford, Gambit e Mancha Solar vão tentar se infiltrar e localizar os capturados e plantar bombas na cidadela. O restante, Ciclope, Banshee, Homem de Gelo, Míssil e Arcanjo vão bater de frente com as forças de Cameron Hodge. Nos laboratórios de Genosha, Cameron Hodge questiona Alex por que ainda não encontrou os invasores. E Alex responde que eles têm alguma tecnologia que estava anulando seus rastreadores, provavelmente uma invenção de Ford. Independente disso, depois da tempestade, Cameron vai ver como anda a transformação da próxima mutoide, a Lupina. Pelas ruas, Jubileu, Dinamite e Rictor invadem um apartamento vazio em busca de abrigo e alimento, só que era o apartamento de um magistrado. Mas logo o trio de mutantes o derrotam. O problema é que na TV do apartamento surge Lupina, já transformada, anunciando que se voluntariou para servir a nação de Genosha. Rictor, que era apaixonado por Lupina nesse período, corre mesmo sozinho para ir atrás dela, mas ele é impedido por Dinamite e Jubileu. Nesse momento, o mutoide que eles resgataram, que parecia estar se livrando do controle mental, diz que sabe o caminho até a cidadela e pode ajudá-los. Enquanto isso, Cable, Jean, Ford, Gambit e Mancha Solar seguem o seu plano, mas encontram um magistrado no caminho e Gambit o derruba, causando um barulho com a explosão das suas cartas, o que acaba com a missão de infiltração. Pelos túneis de esgoto, Jubileu, Dinamite e Rictor, guiados pelo mutoide, chegam nas ruas, onde se deparam com um magistrado derrubado, e o barulho do combate faz com que os três encontrem os seus amigos. O problema é que quem os encontra também graças ao barulho é Cameron Hodge. Jubileu queria ajudar, mas Dinamite e Rictor dizem que eles não estão em condições. O grupo de Cable estava num combate equilibrado, só que o apagador anula os poderes dos mutantes. Nesse momento, o mutoide que estava com o trio de jovens é encontrado, mas ele fala que estava sozinho ali para ajudar, sem denunciar a presença do trio de mutantes que o salvou. Assim que Cable e os outros são derrotados, Cameron lhes apresenta sua nova aquisição, algo que ele pretende fazer com todos eles também. Ele traz Rain Sinclair, a Lupina, como a mutoide número 490. O grupo de Cable foi capturado e Ford ficou inconsciente nesse confronto inclusive. Cameron Hodge ordena que eles sejam levados para suas celas e Alex é um dos soldados fazendo a escolta, mas ele segue questionando tudo o que vê. No caminho inclusive o grupo cruza com a Lupina agora como mutoide. Mancha Solar e Cable até tentam falar com ela, tentando fazê-la lembrar quem ela realmente é, mas não funciona. E eles são repreendidos pelos guardas que os escoltam. E na confusão, Cable até consegue se soltar e ataca Cameron Hodge em retaliação, mas ele é superado pelo monstruoso corpo mecânico do vilão. Enquanto isso, os outros são levados para suas celas, e Jean Grey é levada para uma em especial. Uma cela onde estava o Wolverine. Eles ficam felizes em se reencontrar, mas Logan estava muito ferido e sem o fator de cura. Acontece que Wolverine nunca escondeu que sempre foi apaixonado por Jean Grey, e Jean andava com problemas no seu relacionamento com Ciclope. Então eles se abraçam e se beijam. O engenheiro questiona para Cameron Hodge por que os colocou juntos. E Hodge explica que tudo faz parte do seu plano, o de criar um conflito com o Ciclope, destruindo a confiança entre o grupo, destruindo o X-Factor de dentro para fora.
Ainda existia mais um grupo de mutantes se preparando para entrar nesse confronto. Fera, Ciclope, Banshee, Homem de Gelo, Míssel e Arcanjo se preparavam para um ataque direto. Mas nesse momento, os magistrados invadem o galpão onde o X-Factor de Ciclope estava. Mas ele estava vazio e com uma surpresa. Bombas explodem o galpão com os inimigos dentro. O ataque é informado à sala presidencial, onde Madame Renault, o Engenheiro e Cameron Hodge vão planejar os seus próximos passos. Mas eles nem têm tempo para isso, porque nesse momento a sala é atacada por Banshee, Míssel e Arcanjo, que fica surpreso em ver Cameron Hodge ainda vivo. Ele acreditava que tinha matado o seu grande inimigo. De qualquer forma, o ataque faz com que a presidente Renault aceite qualquer plano vindo de Cameron Hodge e dá permissão total para seguir da sua forma. E com isso, ele consegue anular os poderes dos 3 mutantes. Enquanto isso acontecia, Ciclope e Homem de Gelo têm outro plano. Eles fingem que o Fera é um mutoide ferido e o levam para a enfermaria da cidadela. O grande problema é que eles são descobertos pelo próprio Alex. Com isso, mais um embate entre os irmãos Summers se inicia. As rajadas energéticas de um não afetam o outro, então Ciclope o confronta com uma conversa. Ele faz Alex lembrar da sua infância, de como foi quando eles foram jogados só com um paraquedas do avião que caiu com seus pais, como eles cresceram sozinhos. Nesse momento, Cameron Hodge surge e então anula os poderes de Scott e o captura. E Alex carrega Ciclope para o seu líder, sem revelar que na realidade Alex Summers, o Destrutor, recuperou as suas memórias. Desse jeito, praticamente todos os X-Men e X-Factor, além de alguns novos mutantes, foram capturados e agora aguardam um julgamento. Sabendo que eles serão condenados de qualquer maneira, Wolverine tenta se soltar e ataca os inimigos, mas a mutoide Tempestade ajuda a contê-los. O ataque só piora a situação deles, porque agora todo o governo e o legislativo de Genosha oferece os mutantes para que sejam transformados em mutoides. Assim, todos são entregues a Cameron Hodge por enquanto. Tentando impedir a sua captura, Cable e Gambit começam a lutar no laboratório com os magistrados que os levam até lá. Mas Hodge tem os outros mutantes como refém, como a Psylocke. Então ele faz com que Cable se renda. E quando ele abaixa a arma, Hodge dispara um projétil para matá-lo. Mas Gambit se coloca na frente e é atingido na perna por esse projétil. Alex Summers surge, acabando com o confronto, mas ainda agindo como magistrado para poder se revelar no momento certo. Ele repreende Cameron Hodge, dizendo que não deveria machucar os produtos. E então ele ordena que Psylocke seja levada para o Engenheiro para ser a primeira a ser transformada em mutoide. Mas mesmo assim, Hodge quer torturá-los. E quando Alex vai embora, ele coloca Wolverine e Arcanjo num controle de aparelhos e os força a lutar um contra o outro até a morte. Ainda pelas ruas de Genosha, Jubileu, Rictor e Dynamite encontram o Engenheiro fazendo algo inusitado. Ele estava com um mutoide que abre um caminho através de paredes da cidadela. Então os 3 decidem segui-lo. Na prisão de Cameron Hodge, Psylocke era conduzida até as celas para se tornar mutoide. Mas no caminho até lá, ela demonstra suas altas habilidades marciais e consegue escapar pelo sistema de ventilação. Enquanto na arena, mesmo sendo controlados, Wolverine e Arcanjo tentam lutar sem matar um ao outro, o que deixa Cameron Hodge entediado. Assim, ele dá início a uma nova fase do seu plano. E pelos computadores, ele finge ser o Engenheiro para chamar o apagador até o seu escritório. Chegando lá, Hodge se conecta ao computador de David Morrell e percebe que o Engenheiro tinha um plano contra ele. Aproveitando a saída de Cameron, Ciclope revela que tinha um plano também. Assim, ele indica que Psylocke deve ter começado o seu movimento. Era a hora do movimento de Gambit agora. Ele não levou aquele projétil na perna só para salvar o Cable.
Assim, com as suas habilidades acrobatas, Gambit consegue tirá-lo com a boca e usá-la com os seus pés para soltar as suas algemas. E assim, livre, ele solta todos os mutantes capturados. Nesse momento, Alex Summers vai até os aposentos do Engenheiro, mas encontra o apagador morto, com uma marca energética parecida à sua. O problema é que ele é seguido pela Lupina Mutoide, e ao ver isso, ela alerta os outros magistrados, dizendo que Alex matou o apagador. Era, na verdade, um plano de Rod para se livrar de Alex Summers. Mas não só dele, porque nesse momento, Cameron Rod segue e começa a atacar outros magistrados. Porque a ideia de Rod é se livrar de todos eles para tomar Genosha das mãos do único que ainda o atrapalhava, o Engenheiro. Mas nesse momento, ele é atacado por Psylocke, que surge dos tubos de ventilação. Assim, com essa ajuda, a líder dos magistrados oferece uma trégua entre eles e os mutantes, porque agora eles têm um inimigo em comum, Cameron Rod. Os mutantes agora soltos conseguem livrar Wolverine e Arcanjo dos controles, mas nesse momento surge a chefe dos magistrados e ela dá um comando para a Tempestade Mutoide atacar o Ciclope, mas ela estava planejando algo. Acontece que ao atacar Ciclope com raios elétricos, Tempestade na verdade reativou os poderes mutantes dele. E na verdade os raios fizeram mais que isso. Eles afetaram o seu próprio corpo, e o impacto desfez a mudança que a Babá causou nela. Desse jeito, Ororo Munroe estava de volta à sua aparência adulta, com as suas memórias e com seus poderes de volta. Assim, quando Cameron Rod chega para ver o que estava acontecendo ali, Ciclope, sem o visor regulador, atinge Cameron Rod com uma enorme rajada de energia. Mas isso não era o bastante para acabar com o vilão, que se levanta furioso, disposto agora a acabar com tudo e com todos. Assim, os X-Men, o X-Factor e alguns novos mutantes se unem para lutar contra Rod numa imensa batalha. Tempestade aproveita para fazer o mesmo que fez em Ciclope, só que agora em Jean Grey, e usando raios, ela reativa os seus poderes mutantes. Mas mesmo assim, os combates são intensos. Só que nesse momento, tudo é interrompido, de repente, por uma explosão que causa um abalo no prédio. Cameron Rod acredita que a explosão foi no seu laboratório, e ele se distrai com isso, não percebendo que uma parte do teto cai em cima dele, o deixando soterrado. Acontece que Ford implantou algumas bombas relógio pelo prédio, e esse era o momento das explosões. Enquanto isso, no subterrâneo do prédio, o trio de Jubileu, Dinamite e Rictor seguem o Engenheiro, que está cavando um buraco em direção a algum lugar que eles ainda não sabem onde é. Até que David Moreal parece finalmente chegar onde quer, mas a explosão que abalou as estruturas acima também afeta os túneis. Com isso, o mutoide que o acompanhava morre com a explosão, e David Moreal fica inconsciente, mas ainda vivo. Acontece que os jovens percebem que eles estão no laboratório de Cameron Rod, e o grande vilão surge ali nesse momento. O trio se esconde, enquanto o assustador Rod anda pelo local, depois de atravessar o chão embaixo daqueles escombros até o seu laboratório. Nesse momento, inclusive, Dinamite encontra algo que os deixa tristes. Ela encontra os restos mortais de Warlock, num pequeno cilindro. No andar da prisão, Ford acorda e vê a Tempestade na sua frente completamente restaurada, e ela lhe dá um beijo, aproveitando para, com os choques, trazer também o seu poder mutante de volta. Logo, ela restaura todos, e muito mais preparados agora, sem o anulador para atrapalhar e com uma aliança com os magistrados, os mutantes preparam um plano para derrotar Cameron Rod. Assim, Cable, Míssil, Mancha Solar, Dinamite e Tempestade vão tentar resgatar Lupina, enquanto os outros vão em busca do vilão. Em outra parte do prédio, Alex sobreviveu ao ataque dos magistrados, graças aos escombros da explosão, e agora ele também estava pronto para sua vingança.
Enquanto isso, quando Rod deixa o laboratório, os 3 jovens mutantes se reúnem e o engenheiro desperta. Só que eles são atacados imediatamente pela Lupina Mutoide. E então facilmente o engenheiro lhe dá o comando para parar o ataque. E ela atende. Os jovens se revoltam com David Morreal. Mas antes de começar uma discussão, Tempestade e o seu grupo chegam. E Ororo consegue anular o efeito que cancelava o poder de Rictor e o controle mental de Raine. Mas ela se transforma nesse momento. Agora, além de ter as suas memórias de volta, a sua forma de Lupina parece mais forte que antes. Acontece que o engenheiro já estava preparando algo contra Cameron Hodge. E ele liberou 100% do poder da garota. Além de não fundir de fato o uniforme à sua pele, nem no caso da Tempestade também. E quando o engenheiro fez a transformação de Raine em mutoide, ele fez isso só a sua versão humana, e não a sua versão de Lupina. A sua versão humana ainda vai ser uma mutoide, mas a sua versão Lupina estava livre da lavagem cerebral. E Lupina sabe que o grande vilão ali não é o engenheiro, é Cameron Hodge. Então ela promete que vai acabar com seu inimigo com as suas próprias mãos. Em outra parte da cidadela, Rod acaba encontrando uma parte do grupo de mutantes que o caçava. Começando um combate onde ele tenta conter o Homem de Gelo primeiro, depois o Banshee. Mas ele se descuida de Ford, Gambit e Fera, que contra-atacam. Enquanto isso, todos os mutantes decidem destruir o laboratório de Rod, e assim começam. Mas isso alerta o vilão, que foge daquela luta para impedir que os seus computadores sejam destruídos, os seus bens mais preciosos. E esse desespero começa a deixá-lo vulnerável. Assim, Rod é bastante danificado no caminho, mesmo que consiga revidar contra alguns mutantes. Mas nesse momento, o engenheiro aproveita que Cameron está focado naqueles com poderes e pega um lança-mísseis disparando em Cameron Hodge. O engenheiro era um vilão que escravizava mutantes, mas Cameron Hodge era um monstro ainda maior. Cameron odiava os mutantes por nascerem diferentes, como ele dizia, eram aberrações. Mas Rod se tornou nessa monstruosidade por vontade própria, o que era uma aberração muito maior. David Morreal é pego nesse momento, mas dispara mais uma vez o lança-míssel a queima-roupa e danifica bastante Cameron Hodge. E irritado com as suas últimas forças, ele quebra o pescoço de David Morreal e foge atravessando para o andar de baixo, deixando os mutantes para trás e deixando o engenheiro sem vida. David Morreal estava morto nesse momento. Com o laboratório mais tranquilo, Dinamite, Mancha Solar, Míssel e Jubileu estavam feridos e vão deixar o prédio, porque os outros vão atrás de Cameron para o combate final. Mas antes, Lupina entrega para Dinamite aquela cápsula com os restos de Warlock, pedindo para que o levem até o túmulo do melhor amigo dele, Doug Ramsey, o Cifra. Tempestade e Cable fazem uma dupla, enquanto Lupina e Rictor fazem outra, e são eles quem encontram Cameron Hodge primeiro. Mesmo bastante danificado, Hodge ainda é um adversário complicado. Cable e Tempestade chegam logo em seguida, chamando os outros mutantes disponíveis para sua localização, e o Arcanjo é o primeiro a chegar, e ele já chega danificando ainda mais o monstruoso corpo do seu grande rival. Mas Cameron tinha truques, até mesmo com ácidos. Só que agora, além dos mutantes que já estavam ali para combatê-lo, eles têm o reforço do Destrutor. E com o seu irmão Ciclope, com Jean Grey e Wolverine, eles atacam em conjunto. Enquanto isso, o Fera tem o apoio de alguns mutoides para resgatar Banshee, Psylocke e Homem de Gelo. E ele encontra pelo caminho Míssel, Jubileu, Dinamite e Mancha Solar. E na saída do prédio, todos juntos, eles encontram os magistrados, que tomaram a presidente Madame Renault como refém pelos crimes cometidos contra Genosha e pelo seu envolvimento com Cameron Hodge. Cameron agora estava em desvantagem. Todos os seus prisioneiros recuperaram os seus poderes e, com aliados como Alex,
ele não tinha mais chances. Assim, quando Ciclope e Destrutor unem os seus poderes, eles praticamente destroem todo o monstruoso corpo do vilão. Os outros mutantes estavam a salvo, fora do prédio, enquanto o poder combinado dos irmãos Summers causa uma grande explosão que toma conta daquele andar inteiro. E isso reduz o corpo de Cameron a cinzas. Só que a sua cabeça e alguns fios sobraram. Mas ele era tão maligno que mesmo assim continuava atacando. E na borda do andar onde estão, ele usa cabos para tentar levar o Destrutor para uma queda lá de cima. Scott tenta segurar o irmão, mas é levado junto para uma morte certa. Só que do lado de fora, Jean Grey vê toda a cena e com a sua telecinese salva os irmãos. Só a cabeça de Cameron Rod cai lá embaixo e continua ainda com vida. Mas quem estava ali era Lupina. E ela cumpre a sua promessa. Ela pega a cabeça do grande vilão e simplesmente a esmaga e a rasga ao meio. Com isso, ela joga os pedaços para dentro do prédio, enquanto Rictor usa o seu poder mutante e o desaba em cima dele. Desse jeito, Cameron Rod foi finalmente derrotado. Com tudo resolvido, os magistrados anunciam ao mundo que tomaram o poder em Genosha num golpe de estado e vão restaurar os danos que a Presidente e Cameron Rod causaram à sua população. A ameaça foi contida, o vilão foi destruído, por mais que tenha deixado várias sequelas. Coisas como o Destrutor que decide ficar em Genosha para ajudar na reconstrução e monitorar os magistrados. Enquanto Lupina faz o mesmo e também vai ficar, até porque a sua versão humana ainda era mutoide. Lupina inclusive relembra aos amigos sobre o seu pedido. Assim, dias depois, de volta a Nova York, os X-Men, X-Factor e Novos Mutantes se reúnem uma última vez, mas agora num funeral, onde os restos de Warlock são jogados no túmulo do seu melhor amigo, o Cifra. Mas os restos de Warlock tinham aspectos de cinzas, mas tinham um brilho único, algo que poderia significar algo a mais. De qualquer forma, eles perderam mais um amigo nesse programa de extermínio, mas pelo menos salvaram toda a ilha de Genosha. Pelo menos por enquanto. E é desse jeito que termina a história. Programa de Extermínio é um arco bastante importante para as histórias mutantes, mas é, na minha opinião, uma HQ complicada e até chata de ser lida. A história em si é boa, o plot é muito bom, trazendo de volta um inimigo aterrorizante numa forma ainda mais grotesca agora. O problema é como essa história é contada. A narrativa não é boa. A história é truncada porque mistura os 3 grupos mutantes da época em frentes diferentes e tenta fazer malabarismo para juntar todos no meio do arco. Então acaba se enrolando e às vezes até não fazendo sentido, com personagens surgindo em momentos e locais que não estavam antes, podendo ser um erro de continuidade, um furo de roteiro ou até mesmo uma falha na forma como a história é contada, que acaba sendo confusa demais sem motivo. E algo que atrapalha a história ainda mais é a arte. A arte do Jim Lee é extremamente superior a qualquer outra. Tem artes médias, como as HQs dos Novos Mutantes, que, pasmem, é do Rob Liefeld. Mas a arte do X-Factor chega a ser péssima. Pior que se fosse uma criança desenhando. É por isso que, na minha opinião, Programa de Extermínio se torna uma HQ chata e cansativa de ser lida. É por isso que tem uma história muito boa, de extrema importância, mas não tem a relevância atualmente para o nível que o plot deveria ter. Mas então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.